Galerinha do terceiro ano, como é que vocês estão? Bem, eu estou ótimo. Vamos dar continuidade à nossa sequência de conteúdos, beleza? A gente falou um pouco sobre estatística, interagindo com o conteúdo de coronavírus, mas agora eu vou dar o conteúdo propriamente dito de forma técnica, beleza? Essa aula ainda é uma aula assíncrona, ou seja, não estamos online ao mesmo tempo. Então, qualquer dúvida que surgir, vocês irão anotar no caderno de vocês e passarão para mim posteriormente para a gente resolver, para eu poder tirar essas dúvidas de vocês. Beleza? Se tiver algum ruído aqui, infelizmente, é o que tem para hoje, não dá para gravar sem isso, beleza? Sem tirar esses ruídos. Prometo que na próxima aula eu posso fazer uma aula melhor. Porém, o tempo está corrido, então terei que fazer desse modo aqui. Ok? Então vamos lá, a gente falou sobre estatística básica. Antes de começar a aula, o ideal é que a gente entenda o que é que a gente quer com o objetivo dessa aula. Então, o que é que eu quero aprender com essa aula? Bem, o objetivo dessa aula é basicamente o seguinte: revisar os conceitos básicos da estatística, que são o quê? O que é população, o que é amostra, variável, tabelas de frequência, classes ou intervalos de valores e representações gráficas, sendo seus elementos e os tipos de gráficos que a gente pode encontrar, beleza? Ou pelo menos os principais tipos de gráficos. Vamos começar com a população. O que é uma população? População nada mais é que um conjunto de elementos que tem em comum a característica que está sendo investigada em uma pesquisa. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte: quando a gente tem um conjunto de pessoas que tem um determinado, vamos fazer uma característica que a gente quer descobrir sobre, então a gente está trabalhando com aquela população. Por exemplo, para ficar mais claro, se uma empresa, o diretor gostaria de saber se os funcionários estão satisfeitos com os benefícios oferecidos. Quem é a população? Ora, se ele quer saber sobre os benefícios, se eles estão satisfeitos com os benefícios que eles ganham, então a população nada mais é que quem? Que os funcionários dessa empresa, beleza? Então todos os funcionários dessa empresa fazem parte da população da nossa pesquisa. O que eles têm em comum? Trabalham para a mesma empresa, beleza? Vamos ver um segundo exemplo. Um biólogo necessita estudar uma espécie de formigas de uma determinada região. Quem é a população? As formigas desta determinada região. Então, todas as espécies que vivem nessa região aí fazem parte desta população. Então, acho que ficou claro aí, ok? Que necessariamente a população não é só as pessoas, ok? No caso aqui nós temos as formigas, em algumas situações, produtos, times e por aí vai. Beleza? Mas quando a gente faz uma pesquisa, olha a moto. Misericórdia, isso não é uma moto não, é um foguete. Quando a gente faz a nossa pesquisa, a gente tem que focar em algumas situações, ok? A gente não consegue fazer a pesquisa com todos os elementos de uma população. Então, nesse caso, a gente acaba pegando uma parte dessa população, que a gente vai chamar ela de amostra. Outra coisa, o conceito de população depende do objeto do estudo. Como eu falei aqui, nessa primeira situação, eram pessoas, eram os funcionários, ok? Funcionários. Enquanto que aqui, na verdade, foi as formigas. Beleza? Vamos lá. Então, como eu falei de amostra, a amostra nada mais é que um subconjunto da população, cujos elementos fornecerão as informações que estão sendo investigadas por meio de uma pesquisa. Traduzindo, vou pegar só algumas pessoas da população e fazer a pesquisa com ela. Por quê? Porque às vezes eu não consigo falar com todo mundo. Por exemplo, uma rádio tem interesse em saber como está sua audiência com os ouvintes no trânsito. Ok? Então ela quer saber como é que se eles escutam ela ou não dentro de um trânsito de uma determinada rodovia qualquer. Então perceba que a população aí, na verdade, são os motoristas que fazem parte desse trajeto aí, ok? Desse trânsito aí que ele está querendo investigar. Quando a gente vai fazer a pesquisa, a gente não vai fazer com todos os motoristas, ok? Que ouvem a rádio. E simplesmente a gente pegar uma parte dessa população. Isso significa dizer que o quê? Que só vamos fazer perguntas para alguns motoristas da qual rádio eles preferem escutar enquanto dirigem. Então perceba o seguinte: quando eu tenho, por exemplo, uma eleição, eu não faço pesquisa com todas as pessoas. Aquelas pesquisas que aparecem no Jornal Nacional, que aparecem no BATV, ou por exemplo na rádio mesmo, na 97, na 98, elas dizem
somente uma pesquisa, mostra uma pesquisa feita por alguma empresa qualquer, que fazem essa pesquisa com alguma amostra da população, ou seja, eles não pegam todas as pessoas, eles não saem de porta em porta perguntando, você vota em quem? Você vota em quem? Não, eles simplesmente vão pegar algumas pessoas estratégicas para que façam essa amostra, façam um estudo baseado e dê um resultado possível para aquela eleição. Quanto mais parte da amostra for pegado e quanto mais heterogêneo for essa questão, ou melhor, homogêneo em questão de locais, de cultura, maior será a fidelidade desta pesquisa. Como assim, professor? Por exemplo, se eu fazer uma pesquisa sobre um candidato A e um candidato B, então eu não vou perguntar para todos. A população são as pessoas que votam naquela cidade, beleza? Quando eu fazer a pesquisa, eu vou pegar uma amostra dessa população. E aí o ideal é que eu pego partes de cada povoado, de cada parte do município, pessoas que votam. Então eu vou na rua A e pego na rua A não, vamos no bairro A, eu pego algumas pessoas que votam no bairro A, faço uma amostra daquele bairro, eu pego uma amostra do bairro B, uma amostra do bairro C, uma amostra do povoado D, uma amostra do povoado E, e aí eu faço esse estudo com essa amostra, ou seja, com parte dessa população. E aí, depois de fazer essa pesquisa aí, eu tenho o resultado desta pesquisa de forma, tentando ser mais fidedigna possível da realidade. Beleza? Também podemos falar sobre as variáveis, ok? E o que é uma variável? Variável é o objeto de estudo ou item a ser investigado em pesquisa. E elas se classificam em duas, quantitativa e qualitativa. Quando a gente falou aqui da questão de um candidato A ou B, quando eu pergunto às pessoas, a gente está trabalhando com uma variável, né? Quem seria a variável? Bem, nós temos dois tipos, a qualitativa e a quantitativa. A quantitativa são aquelas que apresentam números como resposta, ou seja, quantidade de filhos, altura, renda. Ou seja, a resposta é um número. No caso da pesquisa que a gente fez, não era um número, era um nome. Então ela não é quantitativa. Questões quantitativas: renda, quanto você recebe por mês, qual a sua altura, quantos livros você lê por ano. Então todos esses que estão relacionados com uma resposta como número trabalham com variáveis quantitativas. Já uma qualitativa seria o quê? São aquelas que apresentam como resposta uma característica ou preferência do entrevistado. Cor, nome do candidato que o entrevistado vai votar nas próximas eleições, nome do prato favorito, a opinião sobre algum determinado posicionamento sobre alguma determinada situação e por aí vai. Perceba que a grande diferença da variável quantitativa é que na quantitativa ele dá a resposta como número, enquanto que na qualitativa a resposta é um nome, ok? E essa dica aí fica muito mais fácil de se trabalhar. Bem, então a gente já veio 3 conceitos da estatística básica até aqui. Nós vimos o que é população, que são os elementos de uma pesquisa, não as pessoas, os elementos de uma pesquisa, beleza? Da população, a gente pode pegar uma amostra, ok? E essa amostra é uma parte dela que a gente vai pesquisar, propriamente dito, já que é muito difícil que a gente consiga fazer a pesquisa com toda a população, então a gente faz uma pesquisa somente com a amostra dessa população, e que nessa amostra aí, que a gente faz a pesquisa, a gente pode usar as variáveis, que pode ser quantitativa ou qualitativa, que na verdade é o objeto de estudo, é o que eu quero saber. A variável é o que eu... é o que eu quero saber desta pesquisa, beleza? Risquei aqui, vai ficar assim mesmo. Vamos lá. Próximo slide. Vamos falar também da tabela de frequência. O que essa tabela de frequência é? Tabela de frequência são tabelas que organizam e resumem conjuntos de dados coletados em uma pesquisa. Em uma tabela de frequência, geralmente constam a frequência absoluta e a frequência relativa. Basicamente, são as respostas que a gente fez lá, ou seja, quando a gente entrevistou aquela amostra da população com as variáveis,
a gente vai ter respostas. Por exemplo, 10 pessoas votam no candidato A em um determinado local e 20 pessoas votam no determinado B. 10 pessoas no candidato A e 20 pessoas no candidato B. Esses dados, a gente vai colocar eles na onde? Numa tabela de frequência. E aí ele tem duas formas, a frequência absoluta e a frequência relativa. Qual é a diferença das duas? Bem, na frequência absoluta, corresponde ao número de vezes que cada valor da variável aparece nos dados obtidos. Traduzindo, quando eu falo que 10 pessoas votam no candidato A e 20 pessoas votam no candidato B, eu estou trabalhando com a frequência absoluta, ou seja, o número de pessoas que votam em cada candidato. Na frequência relativa, a gente não tem um número de pessoas, e sim a porcentagem, ou uma fração do total. Traduzindo, frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados disponíveis. Ela também normalmente é colocada em porcentagem. Por exemplo, 10 e 20 é a frequência absoluta, né? No caso, eu entrevistei 30 pessoas. Então, a frequência relativa para A seria 10 sobre 30. Isso seria a frequência relativa para A. Eu vou dar uma simplificada aqui, beleza? Então, esse aqui seria o valor de A. Já o valor de B seria 2 terços simplificado na frequência relativa. 1 terço aqui aproximadamente dá 33,34%, enquanto que aqui aproximadamente 66,67%. Beleza? Então essa aqui é o valor aproximado, ok? Eu botei 33,4, não é 33,3, ok? 33,33%. Então aqui nós temos valores aproximados. Então a frequência relativa é isso, ou é a fração ou a porcentagem, ok? Enquanto que na absoluta é o número total de casos que aconteceu. Por exemplo, vamos ver essa situação aqui, beleza? Então aqui, ó, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Eu fiz uma pesquisa com as pessoas presentes em um evento automobilístico e eu fiz a seguinte pergunta: qual a sua marca preferida de carro? E cada um foi dizendo sua marca, ok? Então essa tabela aqui indica as marcas que cada um achou mais preferido. Por exemplo, Pedro falou da Ford, já Fred prefere a Volkswagen, a Ana prefere a Nissan. E aí, nesse caso aqui, esses valores aqui, foi uma pesquisa qualitativa, beleza? Já que cada um me deu como uma resposta um dado. E aí eu fui lá e tabelei, ou seja, eu botei eles em números, ok? Para representar em números. E aí eu obtive a seguinte situação. Por exemplo, da marca Ford, 4 pessoas acharam ela, disseram que ela é sua marca preferida, que seria Pedro, Anete, ok? Pedro, Anete, Rita e outro Pedro. Olha, tem 2 Pedros aqui que disseram que achavam a marca Ford como a sua marca favorita. Então, quando eu tenho o número 4, é uma frequência absoluta, que foi o total de votos que ela possuiu. Então, frequência absoluta é isso, é o total de votos que tem em uma determinada situação. Já a relativa vai ser em porcentagem, ok? 16,7%, ou uma outra forma também, que seria uma frequência relativa, seria colocar ele em forma de fração. Ele teve 4 votos, então vai ficar 4 sobre quantas pessoas foram entrevistadas? 24 pessoas, então seria 4 sobre 24. Essa forma aqui de fração também é uma frequência relativa, ok? Normalmente colocada em porcentagem, mas também pode ser colocada em forma de fração. E aí na fração fica assim: o total de votos que recebeu da Ford pelo total de votos que tinha, total de pessoas que tinha nessa pesquisa. Beleza? Então a Ford teve 4 votos, um total de 24 pessoas. Essa é a frequência relativa da Ford, ok? Então, tomara que tenha ficado claro aqui, ficado fácil, beleza? Se não, dá uma voltadinha para vocês conseguirem verificar de novo essa parte. Vamos lá. Nessa questão aí de votos, há algumas situações que a gente tem vários votos diferentes,
ok? Eles não acabam tendo o mesmo número igual. Quando eu falei qual a sua marca preferida na passada, 4 pessoas disseram que é a Ford. Tiveram que algumas disseram da Volkswagen, outros da Nissan, outros da Fiat. A questão aqui é o seguinte, mas há pesquisas com a amostra da população que a gente acaba não tendo resultados idênticos. E aí a gente acaba agregando alguns resultados. Ou seja, eu pego resultados que têm características semelhantes e boto elas no mesmo balaio, como exemplo. Claro, estou botando um aqui entre aspas, né? Vocês não conseguem ver, já que é uma gravação de tela, né? Um screencast. Mas basicamente eu consigo colocar valores que têm uma característica em comum, mesmo não sendo números iguais. Beleza? Por exemplo, eu tenho uma tabela aqui com o número de alunos e notas. Vamos supor que eu tinha aqui, eu fiz uma prova de matemática tal, e aí veio a nota da média de vocês, ok? De um aluno da turma qualquer. Botei do terceiro ano aqui, mas graças a Deus não identifiquei ninguém para não ter problema. Eu botei o nome de alguns alunos e as notas que eles obtiveram na unidade de matemática. Perceba o seguinte, que ninguém teve uma nota idêntica ao outro, ok? Nenhuma pessoa conseguiu ter uma nota igual. Então, nesse caso, eu não poderia tabular botando como naquele caso da Ford, da Fiat, da Nissan. Então, eu poderia fazer uma situação que a gente usa intervalo de valores, ou seja, a gente usa as classes. Que é o quê? Eu agrupo valores que vão ser semelhantes. Por exemplo, um que vocês conhecem bastante é o número de aprovados e reprovados. Ou seja, se tirar 5 para cima, você foi aprovado. Se tirar abaixo de 5, você foi reprovado. Contando aqui, nós tivemos 6 aprovados. E aí esse 6 é uma frequência absoluta, ok? Pois me indica o número total de pessoas aprovadas, juntamente com 3 também, que é a frequência absoluta. Nesse caso aqui, o intervalo seria o quê? Seria basicamente a seguinte situação. Quem tirar de 0 até 4,9 é reprovado. Quem tirar de 5 até 10 é aprovado. E a gente usa a notação também aqui, como seria a notação de classes e intervalos. Beleza? Como é que seria aqui? Simples. Eu coloco aqui o valor 0,0-5, quer dizer o seguinte, que de 0 até quase 5, você é reprovado. Como assim quase 5, professor? É porque quando está nessa situação aqui, o 5 não participa. Ou seja, vai de 0 a 4,9. Como aqui eu tenho assim, ó, 0,0 até 5, isso quer dizer que eu tenho um intervalo que vai de 0 até 5, ok? Porém, 5 não participa, ou seja, 4,9999 participa desse intervalo, 5 não. E se você não tira 5 pontos, você acaba sendo reprovado nessa situação aqui, beleza? O que a gente poderia colocar aqui, teve um errinho, eu vou consertar já aqui, é o seguinte. Aqui vai de 5 até 10, eu vou completar o outro pezinho aqui, beleza? Porque nessa situação, tanto 5 quanto 10 participa. Se você tirar 10 também você é aprovado. Nessa situação aqui que estava anteriormente, não estava como 10, ou seja, 10 não faria parte dessa nossa notação. Ok? Vamos lá. Próximo slide. Beleza? Tomara que tenha entendido aqui. Opa. Representações gráficas, beleza? O que a gente vai ver aqui na representação gráfica? Na representação gráfica, são basicamente um conjunto de dados que a gente vai ter, ok? Que vão nos dar uma informação de maior absorção e rapidez. Ou seja, a gente consegue ver os dados de forma mais rápida e mais prática para a gente poder analisar uma determinada situação, sem ficar perdendo tempo de tendo que ler uma massa de texto e tentando identificar algumas características. E esse é o ponto forte de um gráfico, ok? Ele ajuda ele é rápido para você obter as informações. Além disso, ele tem um apelo visual e estético muito interessante. Por exemplo, se eu dissesse aqui que tem um gráfico aqui, ok, sobre a pandemia no Brasil, de quantidade de casos, e perceba o seguinte, que qualquer pessoa que olhe para esse gráfico já consegue perceber que nesse gráfico a situação da pandemia está complicada. Por quê? Porque nos dias atuais,
ou seja, ó, nas datas aqui atuais, eu consigo perceber que está tendo um aumento de casos significativo no Brasil, sendo a questão de corzinha azul aqui forte, escuro, sendo a média de casos, ok? De casos, novos casos que está tendo, enquanto que o pontinho azulzinho claro, que as barrinhas azulzinha clara aqui, indica a diária. Então, por isso que tem dias que tem um pico muito alto e tem dias que tem um pico muito baixo, beleza? E azul escuro sendo a média de casos diária. Mas eu consigo identificar isso aí. Se eu colocasse uma massa de texto aqui por escrito, aí você ia ler primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia e o quinto dia. E aí você ia lendo vários dias e depois dizendo, vixe, mas peraí, qual foi o dia que foi pior? Qual foi o dia que foi melhor? E a semana que está sendo pior e melhor? Então, com um gráfico, você consegue rapidamente entender as fases, no caso desse gráfico, da pandemia no Brasil de novos casos. Por exemplo, nós tivemos um pico muito grande aqui da onda em agosto. Ele deu uma reduzida bastante comparado a agosto em outubro e novembro, mas quando começou acho que em novembro, mas até outubro, início de novembro, quando depois daí ele começou a subir o número de casos e hoje está na situação pior da que estava em agosto. Então, com isso, eu consigo ver em um gráfico, ó, a situação que está aqui, ó. Ou seja, em dezembro já estava da mesma situação que estava em agosto. Então, com o gráfico eu consigo rapidamente identificar alguns dados e algumas situações. E eles são bastante utilizados em jornais, revistas, na internet, para representar esse conjunto de dados e informações. Beleza? E aí, quais são os elementos de um gráfico? Bem, em um gráfico, ele vai possuir os seguintes elementos. Título, normalmente falando aqui sobre o determinado assunto do que vai ser trabalhado no gráfico, ou seja, as informações que vão ser apresentadas. Fonte, ou seja, da onde está sendo tirado aqui esses dados, ok? Essas estatísticas. Os números que são essenciais, que basicamente aqui são esses valores aqui que vêm neste gráfico, ok? Para a gente conseguir associar. E legendas, que nesse caso aqui não tem, ok? Mas a legenda basicamente às vezes é aquele quadradinho que tem da cor vermelha, representa isso, na cor que não tem cor representa isso, na cor azul representa isso. Então essa legenda às vezes é para a gente conseguir identificar algumas situações pelas cores, ok? Veja que a grande parte dos gráficos apresentam legenda, que auxilia na leitura de informações apresentadas. Nesse caso aqui, esse gráfico que eu acabei colocando aqui, retirando a fonte era a Secretaria Estaduais de Saúde do Brasil, acabou que não tem legenda neste gráfico, beleza? Mas esse gráfico apresenta os outros dados, que é título, fonte e os números utilizados aqui para informar, ok? E aí nós temos os diferentes tipos de gráfico. Quais são os diferentes tipos de gráfico? Nós temos aqui o gráfico de coluna, ok? Esse gráfico de coluna ele pode ser de duas maneiras, a vertical e a horizontal, ok? Ele também é conhecido como gráfico de barras. É basicamente para a gente comparar quantidades ou demonstrar valores pontuais de determinados períodos. Por exemplo, aqui, nessa vertical aqui, claramente, eu nem sei o que é que está se discutindo aqui, tanto que eu fiz um gráficozinho, peguei um gráficozinho aqui apagado, mas para você ver que as colunas ou barras são esses hastes aqui, ó, nesse caso aqui vertical, ok? Esses postezinhos aqui, que estão comparando com o outro. Eu sei que esse aqui de azul está numa situação maior do que essas duas, já aqui a situação do meio, da segunda, é maior que a primeira e que a terceira. Aqui a primeira situação é maior que as outras duas, sendo que a terceira é maior que a segunda. E aqui no final, a terceira situação é maior do que a primeira e do que a segunda situação. E perceba que eu saio comparando um com o outro, ok? Que elas podem ser vertical, em pezinha, ou horizontal, como elas estão aqui deitadas, ok? Apresentadas nesse gráfico. Visualmente, mesmo eu não tendo números ali, ou os números bem apagados, eu consigo dizer quem se sai melhor na situação de cada categoria aqui. Beleza? Mas entenda o seguinte, que o layout, ou seja, o desenho de um gráfico de colunas vai ser nessas duas maneiras, na vertical ou na horizontal. A gente não quer discutir os dados que apresentam esses gráficos, somente o layout, a estrutura deste gráfico. Lembrando que no gráfico aqui a gente já mostrou os elementos, então todos esses elementos irão participar
desse gráfico. Às vezes tem legenda, às vezes não terá legenda, mas essas três partes normalmente virão, ou melhor, eles têm que vir para o gráfico ficar um conteúdo completo. Um outro gráfico que a gente vê muito é o gráfico de linhas. A gente já tinha mostrado ele aqui com esse gráfico, ok? Da pandemia aqui dos novos casos. Mas basicamente é isso, ó, ele vai apresentar um conjunto de linhas, também chamada de gráfico de segmentos. Ele é importante para mostrar a evolução de alguma situação. Ou seja, aqui eu tenho aqui a da pandemia, onde ele sobe, ele desce, sobe, e vai mostrando gradualmente o que está acontecendo com a quantidade de novos casos no Brasil. E aí você consegue identificar essas evoluções ou diminuições deste fenômeno, ok? Aqui eu também tenho 3 situações, onde uma teve um decréscimo e depois, a partir de um momento, começou a subir. No outro teve 2 oscilações, né? Onde cresceu, decresceu e começou a ter um crescimento. E na terceira situação, ele sempre teve um crescimento. Estava estável e depois obteve um crescimento. Isso só analisando o gráfico. Então, o layout de um gráfico de linha é basicamente nessa estrutura. Gráfico de pizza ou gráfico de setores, já que é o nome dele, ok? Gráfico de pizza seria basicamente um apelido, que é um gráfico formado por um círculo, onde nesse círculo terá algumas fatias mostrando sobre algumas determinadas situações. O interessante é que normalmente nesse gráfico aqui, ele vai vir uma frequência relativa, ou seja, se trabalha muito com porcentagem. E aí é importante você saber calcular a porcentagem de uma determinada coisa, ok? Então, normalmente a gente trabalha com porcentagem, e aí para poder pegar a frequência absoluta, ou seja, o valor total, a gente deve fazer um cálculo referente a essa situação, mas claramente num gráfico de setores, a gente consegue identificar qual a situação está em maior vantagem ou tem uma maior frequência. Por exemplo, nesse gráfico aqui, é nítido que essa parte aqui azulada, ela tem ela tem uma maior frequência sobre determinadas situações na outra. Depois nós temos uma outra parte aqui, um verde musgo aqui, sei lá, uma cor referente a isso aqui, que trata como a segunda situação que tem uma frequência relativa maior, beleza? Então esse aqui é o gráfico de setores. Um outro muito utilizado também é o histograma. E vocês podem dizer, professor, mas isso aqui está muito parecido com o gráfico de colunas. Verdade, o gráfico de colunas ou de barras é bem parecido com esse. Mas a grande diferença dos dois é o seguinte. Enquanto que lá no gráfico de... Vou até voltar ele aqui, ok? Está quase... Vamos voltar aqui. No gráfico de colunas ou de barras, cada um representa uma situação. Já no histograma, não. Eu tenho, intervalos. Lembra que a gente falou de intervalos naquele momento lá? Por exemplo, de 0 até 5. A gente fala de intervalo na situação. Esse bichelinho vermelhinho aqui é porque eu não aprendi a mexer com ele ainda. É basicamente um pontinho vermelho como se simulasse um raio laser, como se fosse num quadro, apontando para um slide. Ok? Então, eu estou com um pouco de dificuldade. Olha, eu consegui apagar ele. Mas é do PowerPoint, beleza? Infelizmente acontece isso aí, eu não apeguei ainda as manhãs, não estou tendo muito tempo para poder desenvolver essas habilidades, não. Então peço desculpas se aparecer e ignorem, beleza? Mas voltando aqui no histograma, a grande diferença dele para o gráfico de colunas é que nele vai vir dados agrupados, ou seja, de -3 até -2, todos esses aqui, esses valores estão relacionados. Por exemplo, aqui, vou pegar esse aqui, de 1 a 2. Então aqui no meio tem 1,5. Ou seja, de 1 até 1,5 está agrupado aqui. Então, se eu tivesse aqui um aluno com 1,4, 1,3, não tiver 3 pontos, por exemplo, 1,2, 1,1, ele vai estar nessa situação aqui. Eu iria agrupar eles nessa situação. Alunos que tirarem de 2,5 até 3 estariam nessa situação aqui. Então, veja que eu consigo agrupar dados mesmo com valores um pouco diferenciados na mesma situação. Então, aqueles que tiraram, por exemplo, só um exemplo, gente, porque tem valores negativos aqui, então não seria de notas. Mas se eu tivesse alunos que tiraram de 1,5 até 2, então eles seriam agrupados nessa coluninha aqui,
beleza? Então, o histograma, ele é basicamente o gráfico de colunas, só que se fazendo valer da situação aqui de intervalos de valores, beleza? Bem, finalizamos aqui a nossa aula. Eu tentei explicar de forma rápida e sucinta sobre os elementos de um gráfico, os tipos de gráficos mais importantes que podem aparecer e também, como posso dizer assim, as partes básicas de uma pesquisa, sendo população, amostra, as variáveis qualitativa e quantitativa, ok? Também os intervalos que a gente pode ter como resposta e as frequências relativas e frequência absoluta. Bem, basicamente a aula é isso. Se chegou até aqui, comenta e compartilha, comenta e curta, não precisa compartilhar não, para poder saber que vocês assistiram essa aula. E sem mais delongas, vamos partir para a atividade que eu irei postar para vocês no grupo de vocês, beleza? Então, até loguinho e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.